Gente, olha a flor. Campo Grande é maravilhoso, né? Olha esta flor. Ah, meu Deus do céu. Viu? Sempre paro, vejo a florzinha, paro, dou uma olhada nela. É algo belo, algo de Deus. Vocês nem vão acreditar de onde é que eu tô vindo. Vou falar pra vocês. Daqui a pouco eu conto, porque eu tô na rua. E é melhor eu parar um pouquinho pra poder falar a respeito disso, né? Tô na rua, tá vendo? Então, daqui a pouco eu conto melhor pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Já vou deixar aqui pedindo para vocês se inscreverem no canal, dá um curte e compartilha também, se você sentir no coração, tá bom? Essa mensagem é mais uma reflexão mesmo a respeito de um tema em que não é muito falado, que não é muito dito, que não é muito pregado. E esse tema é a velhice. Não estou falando da minha velhice, não estou falando da sua velhice, estou falando de pessoas idosas, pessoas que estão na velhice. E esse assunto tem me chamado muito a atenção, tem me interessado muito, né? Por conta da minha mãe. Por ela ter mais de 80 anos, já está uma idosa, né? E eu fui ali, estou aqui ao lado da casa onde eu estou, tem um lar para idosos. E eu fui pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que me ajudasse a ir lá e a ver aqueles idosos, sabe? A abraçar eles. E foi o que eu fiz. Graças a Deus consegui. Tenho horário de visita, fui no horário de visita e conheci cada idoso, né? Homens e mulheres, senhoras e senhores, e pude abraçá-los, cumprimentá-los, abençoá-los também. E nossa, foi um momento assim que eu fiquei bem, porque eu tinha que levar alegria, ânimo, tinha que levar algo de bom para eles, né? E foi isso que eu pedi a Deus, para que eu levasse alegria para eles, ânimo. E fui lá e pretendo voltar, sim. Foi muito bom e ao mesmo tempo foi um pouco impactante para mim, sabe? Mesmo porque eu estava com a minha mãe do lado, vivendo com ela, lado a lado, todos os dias, e não percebia que ela estava envelhecendo. E depois que minha mãe teve uma enfermidade, enfim, ficou acamada, ela ainda se encontra acamada, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Muito mesmo. E muitos questionamentos, muitas perguntas, e tudo assim, sabe, no meu interior para Deus. E pude ver esses idosos, né? E eles estão lá não porque eles não têm família, eles têm família. Eles têm filhos, têm netos. E, enfim, eles têm famílias, têm familiares, têm filhos, têm netos. Mas porque eles necessitam de um cuidado, 24 horas de cuidado, 24 horas de atenção para eles, sabe, assim, para ver o que eles estão fazendo passo a passo, ter cuidado, sabe? Muitos não podem se locomover sozinhos e outros para se locomover precisam de ajuda, né? Enfim, e tem familiares que não conseguem dar esse suporte 24 horas, então, enfim, acabam tendo essa opção de colocar eles em um lar para idosos, né? Esse lar que eu fui, ele chama Lar Esperança. O dono que cuida, tudo, me atendeu, e ele é cristão também, ele é crente, ele é da Adventista. E, enfim, cuida com muito carinho. E foi aí onde eu perguntei, sabe? Eu ficava perguntando aqui dentro de mim se as pessoas acabavam assim, se o final da vida das pessoas eram essa. E
daí Deus começou a me mostrar que não. O Senhor começou a me mostrar, não, nem todos têm o final de vida como da minha mãe, né? Acabou tendo enfermidade, ficando acamada. E nem todos vão para um lar de idosos, nem todos são colocados em lar de idosos. Isso me deixou muito em conflito, sabe? Mas o Senhor começou a me mostrar, literalmente, outros idosos que vivem normalmente, vão no mercado, fazem suas coisas normalmente, têm a mesma idade que esses, mas têm uma vida normal, vivem normalmente, não são enfermos, não têm enfermidades, né? E esse é um tema que não é muito dito nas igrejas. E pelo menos na que eu estava, não era ensinado, não era dito, sabe? E também, assim, assim, mesmo ao meu redor, o círculo em que eu convivia, não se falava muito disso, sabe? Então, assim, foi algo que eu comecei a pensar, comecei a questionar, a querer saber mais. E é impressionante, porque na palavra do Senhor tem tudo ali, sabe? Isso estava na palavra de Deus o tempo todo, da qual eu vou compartilhar com você agora. Tá tudo na palavra de Deus, sabe? Se a gente pedir a Deus, parar e meditar na palavra, Deus mostra pra gente a verdade, sabe? E essa é uma verdade, essa é uma realidade da vida. A pessoa nasce, cresce, se desenvolve, né? E depois envelhece e morre. E graças a Deus que o Espírito Santo sempre nos guia em toda a verdade, né? Na palavra do Senhor está falando a respeito disso, tá bom? Vou ler aqui para vocês em Isaías, capítulo 46, versículo 4. Mesmo na velhice eu serei o seu Deus, cuidarei de você quando tiver cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei, ou seja, irei carregá-los nos braços, irei cuidar de você mesmo na velhice. E no Salmos 90, versículo 10, o Senhor diz claramente, sabe? O limite de nossa vida chega aos 70 anos. E só alguns, né? Algumas pessoas, os mais fortes, conseguem chegar aos 80 anos. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. E aqui né, tem uma versão que diz também, recebemos 70 anos, alguns 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. Então, assim, Deus ele dá para o ser humano de 70 a 80 anos, os mais fortes conseguem chegar até os 80 e ultrapassam isso, né? E o limite que Deus estabeleceu foi até uns 120, sabe? Lá no Antigo Testamento ele deixa claro isso, lá em Gênesis, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que Deus ele dá uma vida para a pessoa, ele dá uma vida para o ser humano, mas tem limite, sabe, para essa vida. É de 70 a 80 anos. E alguns ultrapassam isso, né? Os mais fortes, como vigor, eles chegam a um pouco mais de anos, além dos 80, dos 70 anos. Então assim, sabendo que existe uma velhice, que existe um limite de tempo para a vida do ser humano aqui na Terra, eu digo, depois que nasce, até que o Senhor recolha, né? Na palavra do Senhor também diz que ele recolhe, né? É Deus quem recolhe a vida do ser humano como se fosse um feixe, né? Um feixe de lenha, algo assim, e recolhe para ele, né? Tira o espírito e volta para Deus. Essa é a partida do ser humano, do humano da terra para o céu, para a volta para Deus, né? E ele diz também que a pessoa envelhece, depois ele recolhe a pessoa em ditosa velhice. Ou seja, enfim, na palavra do Senhor diz exatamente, né? Seja recolhido como um feixe em ditosa velhice. Depois que tem uma vida longa, né? Uma longevidade e que viveu bem mesmo, da forma que Deus quer que a pessoa viva, tenha uma vida plena, uma vida abundante, viva plenamente aqui na Terra. Em ditosa velhice é recolhido, como um feixe de lenha.
E voltando lá para o Salmo 90, o segredo desse salmo em relação à idade, ao tempo de vida do ser humano aqui na Terra, né? O tempo de vida natural, o tempo de vida que Deus determinou de 70 a 80, tem um versículo-chave nesse salmo em relação a isso, que é o versículo... Então, nesse versículo 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sabedoria, ou nos dê um coração sábio para que saibamos contar bem os nossos dias aqui na Terra e viver de forma que o agrade, né? E em outra versão tá, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, assim, é um versículo-chave, né? Para que Deus dê sabedoria, para que você discerna bem os tempos da sua vida, as épocas, as estações, e você aproveite e desfrute ao máximo da sua vida de forma plena, não se desviando de Deus, nem dos seus mandamentos, não se deixando levar para o pecado. E não se deixando se desviar, sabe, dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus, da sua presença. E assim você terá uma vida abundante, uma vida farta, uma vida longa, com longevidade, e desfrutará disso, tendo a sabedoria que vem de Deus, pedindo a Ele essa sabedoria, e Ele colocará essa sabedoria no seu coração e te dará como discernir o seu tempo aqui na Terra e você desfrutar de longevidade. Então, eu quero dizer isso. Tem um segredo também no Salmo 128 de como a pessoa é super abençoada e é feliz em viver em família. Esse segredo está lá no Salmo 128. Peço que você vá lá e medite um pouquinho nele. Tem várias versões. Em uma versão diz: quem ama o Senhor e obedece a Ele, terá um lar, uma casa, um lar, né? Uma família feliz, bem abençoada, próspera, e será feliz nesta família. Estou enfatizando isso porque está lá o segredo de como ser feliz tendo uma família. E essas pessoas estão ali, esses idosos, eles necessitam muito de carinho, de atenção, eles são muito bem cuidados, estão super limpinhos, super higienizados, o espaço é amplo, eles têm um certo conforto, né, aquilo que eles precisam, e eles não estão isolados. Foi aqui, tá vendo? Lar Esperança, tá aqui. E pretendo voltar lá, assim, levando de uma forma mais concreta um carinho para eles. E por que tudo isso? Por conta também da minha mãe. E por conta da minha mãe, quando minha mãe me teve, ela já tinha 44 anos. E o meu pai já era um pouco mais velho que a minha mãe, 16 anos mais velho que ela. Então, assim, eu fui gerada de pais já velhos, sabe? Então, conforme eu ia crescendo, meus pais iam envelhecendo, e estavam envelhecendo para idosos, não envelhecendo de maturidade. Então, eu peguei essa fase de vê-los não na flor, né, da força deles, do vigor deles, mas da idade já se avançando, já ficando idosos. E quando eu conheci meu pai, ele já era idoso. Quando eu estive com meu pai, assim, ele já era idoso, sabe? E assim, convivendo com a minha mãe no dia a dia, ela foi ficando cada vez mais idosa, e só depois que o Senhor abriu os meus olhos que eu pude ver, enxergar essa realidade. E para mim é muito bom saber que Deus, ele tem provido tudo para minha mãe, está assistindo ela, guardando, cuidando dela com muito carinho, de uma forma toda especial, e louvado seja Deus por isso. Então aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, quero dizer para você, você tem o seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, mesmo que eles sejam idosos, honre a eles, tá bom? Se você não tem mais seu pai e sua mãe, honre a eles na memória deles, sabe? Lembrando deles de coisa boa, falando das qualidades deles.
de suas qualidades, de seus feitos bons. Isso é uma forma de honrar aqueles que já não estão mais aqui entre nós. Então, honre o seu pai e sua mãe. Se é avós, honre os seus avós, honre a sua avó, o seu avô. Se você conviveu com eles ou foi criado por eles, honre-os também, porque Deus te abençoará nisso. Amém? E é isso, para esse vídeo não ficar muito longo, concluindo aqui. Se você tiver a chance, a oportunidade de ir num lar de idosos, de ir em uma casa de repouso, vá, dê um abraço no idoso. Se você tiver um perto de você, tenha uma consideração, dê um abraço, transmita carinho, afeto, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Dê carinho, dê um abraço nessas pessoas idosas e demonstre, o amor de Cristo através de uma expressão de carinho, de consideração e de respeito, E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, dê like. Vamos fazer essa mensagem se espalhar mais e mais para as pessoas e assim ser demonstrado o amor de Cristo, de Jesus, de Deus, de fato, de verdade aqui na Terra, trazendo do Senhor o amor dele, transmitindo isso para muitas e muitas pessoas, tá bom? Que as pessoas tenham consciência disso. Em nome de Jesus, eu conto com a sua... com seu apoio, com seu carinho. Amém? Beijos, tchau.